O meu vizinho tentou armar-me uma cilada para eu criar o bebê da filha dele. Quando recusei, disse-me, a tua mãe parva criou um fraco. Por isso dei-lhe um murro como vingança. Ele arrombou a minha casa completamente bêbado. Depois de falar com ele, descobri por que vivo ao lado da definição da rapariga da porta ao lado. Athena era naturalmente bonita, muito inteligente, basicamente transmitia a vibe de Rory Gilmore da série Gilmore Girls, que só vi porque ela me pediu. Eu e a família dela sempre fomos muito próximos. Eles eram do tipo que te convidam para tudo e te fazem sentir como parte da família. E como eu não tenho pai, isso significava tudo para mim, especialmente quando fiquei suficientemente crescido para ser convidado para visitas ao campo de tiro ou fins de semana de golfe. E não me interpretem mal, adoro a minha mãe, ela é na verdade a minha pessoa favorita, mas é tão bondosa que nunca me forçou a sair da minha zona de conforto, e isso era algo que o pai da Athena fazia. E sendo um ex-veterano, tornou-se ainda melhor exemplo para mim. Mesmo com a forma como as coisas acabaram, ainda atribuo muito do meu cavalheirismo e das minhas qualidades de cavalheiro a ele. Mas claro, na altura não apreciava isso, porque a minha principal motivação era aproximar-me da Athena. Nem sequer de forma maliciosa, ela era do tipo de rapariga para quem queres fazer massa, mimá-la com tudo que tens. Às vezes jurava que ela também me dava sinais, mas de qualquer forma dizia sempre a mim mesmo que, se acabássemos só como amigos, ainda assim seria uma vitória porque ela era uma pessoa incrível que eu queria na minha vida. Quando ela começou a namorar com Trent, um rapaz da nossa escola, nem me importei, porque nessa altura ela era mais como uma irmã mais nova para mim. O único que se importava era o pai dela. Dizia que ele não prestava, que não confiava nas suas intenções, só coisas normais de pai. Um dia, estava com Athena quando ela começou a chorar descontroladamente. Fiz a pergunta mais inteligente que consegui, estás com o período ou assim? Ela apenas me encarou antes de começar a chorar ainda mais. Não disse nada, foi à casa de banho e quando voltou trazia uns paus na mão, daqueles testes de gravidez azuis e brancos da Clear Blue, devia ter uns 10, todos com 2 linhas. Sinceramente, nem consegui olhar para ela, não porque a julgasse, mas porque era um rapaz de 16 anos com a capacidade emocional de um nugget de frango. Foi então que ela pegou no seu grande iPhone preto e abriu o Snapchat. Lá estava, a seta ao lado do nome de Trent estava cinzenta, ele tinha-a bloqueado. O meu estômago deu um nó e peguei gentilmente no telemóvel para ler as mensagens. Vou resumir a última, que raio? Pensei que tinhas prometido. Tomaste a pílula do dia seguinte. E nada mais. Ela ainda não tinha dito nada e juro que pensei que era uma partida. Athena, eu sei que é horrível. Ela interrompeu-me antes de começar a chorar ainda mais. Perguntei-lhe se já tinha contado aos pais. Foi então que ela revelou a verdadeira intenção. Não, eu estava a pensar se podias fazer isso por mim. A voz dela era frágil, como uma criança a pedir uma terceira bola de gelado à mãe. Quis enterrar a cara nas mãos, suspirar e apertar a cana do nariz, mas apenas acenei, porque sabia que ela tinha razão, seria melhor vindo de mim. Nunca imaginei que o pai dela me fosse culpar. Comecei a devagar a pensar em como fazer. Podes fazer já, Daniel? Quero despachar isto. A timidez desaparecera, dando lugar a uma urgência ansiosa. O meu rosto tornou-se completamente neutro, como um emoji. Peguei nos testes e desci as escadas. A mãe dela não estava em casa, mas o pai estava. A boca dele abriu-se tanto que pensei que a mandíbula se ia partir, os olhos quase saltaram das órbitas. Trent foi tudo o que conseguiu dizer. Acenei e os punhos dele fecharam-se de imediato enquanto agarrava nas chaves para ir atrás dele, mas eu interrompi-o. Senhor, posso dar a minha opinião. A palavra senhor desarmou-o e deixou-me continuar. Acho que devia concentrar-se em confortar Athena. Ela está muito assustada neste momento. Os punhos dele relaxaram, pôs a mão no meu ombro e assentiu. Filho, podes passar cá à noite? Perguntou. A tensão na casa era evidente e sabia que a minha mãe deixaria, por isso aceitei. Dormi no chão do quarto da Athena nessa noite, apenas a ouvi chorar enquanto me pedia repetidamente para deixar em paz. No dia seguinte, o pai dela acordou-me às 5 da manhã e levou-me para outra sala. Filho, vens de uma boa família. Eu e a minha mulher vemos-te como nosso. Franzi o sobrolho, não gostando do rumo da conversa. Estou a envelhecer, filho. Não estarei sempre cá para proteger Athena, muito menos o bebê dela. Respirou fundo e novamente pôs a mão no meu ombro. Às vezes na vida tens de ser homem e cuidar do que é teu. A confusão invadiu o meu cérebro.
Senhor, eu não vou criar o bebê da Athena. O senhor sabe que quero entrar para os Marines. De repente, o amor paternal deu lugar à fúria. Depois de tudo, não sabia que a tua mãe parva criou um maricas. Dei-lhe logo um soco. Ex-veterano ou não, não ia permitir que dissesse isso da minha mãe. Afastei-o de mim com toda a força e saí disparado da casa. Mal sabia eu que ele não ia deixar-me escapar assim tão facilmente. No dia seguinte, o pai da Athena levantou-se da cadeira meio de uma reunião na escola, o rosto ficou vermelho escuro. Do que estás a falar? Disseste-me. Eu nunca te disse nada, gritou Athena, finalmente encontrando a sua voz, com lágrimas a escorrer pelas bochechas coradas. Foste tu que decidiste que o Daniel devia ser o responsável. Por que gostas mais dele do que do Trent? Disse ela. A mãe da Athena engasgou-se, olhando entre o marido e a filha com os olhos muito abertos, levando a mão à boca. Isto é verdade. As luzes fluorescentes do gabinete da orientadora escolar zumbiam por cima, deixando todos com um aspecto doentio e pálido. O ar-condicionado roncava demasiado alto em segundo plano, um contraste gritante com a conversa acalorada que se desenrolava. A senhora Thompson, a orientadora, manteve a compostura, embora eu conseguisse ver o choque nos seus olhos. Sr. Collins, o senhor divulgou intencionalmente informações falsas sobre o Daniel. O pai da Athena ignorou a pergunta e apontou para mim, o dedo a tremer de raiva. Este rapaz tem sido como um filho para mim durante anos. Ensinei-lhe tudo o que sei sobre ser homem, e quando a minha filha precisou de alguém que assumisse a responsabilidade, precisava que o pai a apoiasse. A minha mãe interrompeu-o, a voz firme mais serena, os olhos a arder de fúria protetora. Não para manipular um rapaz de 16 anos para assumir responsabilidade pelos atos de outra pessoa. A reunião mergulhou no caos. A mãe da Athena ficou horrorizada ao saber pela primeira vez que o marido tinha pressionado a filha a mentir. A senhora Thompson tentou mediar, mas o pai da Athena saiu furioso, batendo a porta com tanta força que as janelas estremeceram. As cadeiras de plástico do gabinete rangiam enquanto todos se mexiam desconfortavelmente. A tensão era tão densa que parecia quase palpável, pairando no ar como uma névoa invisível que tornava difícil respirar. Pensei que fosse o fim da situação. A verdade tinha sido revelada, a senhora Thompson prometeu ajudar a limpar o meu nome junto da comunidade. Athena pediu desculpa entre lágrimas, explicando como o pai a tinha convencido de que culpar-me seria o melhor, já que Trent a tinha abandonado. Mas eu estava enganado. As coisas iam piorar muito mais. Na manhã seguinte, acordei com a minha mãe a sacudir-me freneticamente, a luz do sol a entrar pelas persianas. Daniel, levanta-te, temos um problema. Esfreguei os olhos, confuso com a urgência na voz dela. O que se passa? Ela entregou-me o telemóvel, os lábios apertados numa linha fina. No ecrã estava uma publicação nas redes sociais do pai da Athena. Decepcionado por saber que o jovem que orientei durante anos anda agora a espalhar mentiras sobre a minha família para encobrir os seus erros. Algumas pessoas fazem de tudo para fugir à responsabilidade. A verdade virá ao de cima. O meu estômago afundou-se. Ele estava a redobrar o ataque. A mais, disse a minha mãe sombriamente. Vê o teu telemóvel. Tinha dezenas de mensagens de colegas a enviar capturas de ecrã de publicações que o pai da Athena tinha feito nos grupos da vizinhança, dizendo a todos que eu tinha manipulado a filha dele para mentir para me proteger, que a tinha lavado o cérebro por medo da responsabilidade. A luz brilhante do telemóvel iluminava meu rosto na penumbra do quarto, cada notificação fazia-me estremecer. Mais e mais mensagens a aparecerem, cada uma pior que a anterior. O conforto habitual do meu quarto parecia agora claustrofóbico. Isto é uma loucura, murmurei, a percorrer as mensagens com as mãos a tremer. Algumas pessoas defendiam-me, mas muitas mais acreditavam nele. Afinal, ele era um veterano respeitado e membro da comunidade. Eu era apenas um miúdo. Quando cheguei à escola, os sussurros seguiram-me por todo o lado. Até os professores, que antes tinham sido simpáticos, agora olhavam para mim com desconfiança. Teria eu manipulado Athena? Seria eu o vilão? Os corredores pareciam mais longos, as escadas mais difíceis. O som dos tênis no chão de linóleo soava anormalmente alto. As conversas paravam quando eu passava, só para recomeçarem em tons baixos. Os cheiros habituais de detergente e comida da cantina davam-me náuseas. O pior foi o almoço. Sentei-me sozinho, remexendo na comida, perdido nos meus pensamentos. Zane, um dos amigos de Trent, aproximou-se com o seu andar arrogante.
Então és tu que andas a tentar pôr o filho da Athena ao colo do Trent? Perguntou alto, para todos ouvirem, com desprezo na voz. Não foi isso que aconteceu, respondi, a tentar manter a calma. O Trent é o verdadeiro pai. Bloqueou Athena em tudo quando ela lhe disse que estava grávida. Zane riu-se, um som áspero que atraiu ainda mais atenção. Pois, por que ela estava a tentar prendê-lo com o bebê de outro gajo? Toda a gente sabe que tu e ela tinham alguma coisa. O garfo de plástico na minha mão vergou-se sob a pressão da minha força. O cheiro da comida demasiado cozinhada deu-me volta ao estômago. Nunca aconteceu, insisti, a sentir o rosto acorar à medida que as conversas à volta se calavam. Éramos só amigos. Não é isso que o pai dela anda a dizer, disse ele, cruzando os braços. Levantei-me, deixando o almoço para trás. O pai dela está a mentir. Ao afastar-me, ouvi Zane gritar atrás de mim, cobarde. A palavra ficou a ecoar no corredor. Contive-me para não me virar e dar-lhe um murro como fizera ao pai da Athena, mas sabia que isso só pioraria tudo. Depois da escola, encontrei o meu cacifo vandalizado. A palavra mentiroso estava gravada no metal, as letras irregulares brilhavam sob a luz do corredor. Passei os dedos pelas marcas, sentindo as bordas afiadas. Reportei ao diretor, mas ele apenas suspirou. Estas situações são sempre complicadas, Daniel. Tenta não te envolveres em confusões. O tom dele deixou claro de que lado estava. Quando cheguei à casa, a minha mãe estava ao telefone, a expressão cansada. Ao desligar, suspirou. Era o meu chefe. O pai da Athena ligou-lhe hoje, a dizer que estava a criar um filho sem valores morais, que se recusa a assumir as suas responsabilidades. Senti-me mal, consumido pela culpa mesmo sem ter feito nada de errado. O que é que ele disse? Perguntei. Disse-me para resolver os meus assuntos pessoais fora do trabalho. Ela passou a mão pelo cabelo. Daniel, isto está a sair do controlo. O relógio da cozinha fazia um tic-tac alto no silêncio que se seguiu. Pela janela, vi a casa da Athena do outro lado do quintal, o lugar que antes era como uma segunda casa agora parecia hostil e ameaçador. Eu sei. Desculpa, disse eu, a sentir o peso de tudo. Ela abraçou-me apertado, o cheiro familiar a confortar-me. Isto não é culpa tua. Mas temos de resolver isto antes que piore. Nessa noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou a Athena. Telemóvel novo. Podemos encontrar-nos em privado? Preciso de falar contigo. Hesitei, mas aceitei encontrar-me com ela na biblioteca no dia seguinte, depois da escola. Era público o suficiente para ser seguro, mas calmo o suficiente para termos uma conversa privada. Quando cheguei, Athena já lá estava, sentada numa mesa no canto mais afastado. Parecia péssima, pálida, com olheiras profundas, o cabelo normalmente brilhante apanhado num rabo de cavalo desleixado. O meu pai tirou-me o telemóvel, disse ela quando me sentei, a voz mal ultrapassando um sussurro. Este é o antigo da minha mãe, ela deu-me em segredo. A biblioteca cheirava a livros velhos e cera de móveis. À nossa volta, estudantes curvavam-se sobre os manuais ou conversavam em pequenos grupos. A luz amarela suave das lâmpadas de leitura criava pequenos círculos de brilho naquele canto escuro onde estávamos sentados. Estás bem? Perguntei, genuinamente preocupado apesar de tudo. Ela abanou a cabeça, as lágrimas a encherem-lhe os olhos. Ele está fora de controlo. Depois da reunião com a Sra. Thompson, ficou furioso. Convenceu-se de que tu me manipulaste para mentir. Baixou ainda mais a voz, inclinando-se sobre a mesa. Eu e a minha mãe estamos a ficar em casa da minha tia. Ela também não acredita nele. Senti-me aliviado. Pelo menos Athena e a mãe sabiam a verdade. Ele anda a dizer a toda a gente que estou mentalmente instável por causa das hormonas da gravidez, continuou ela, torcendo um lenço de papel entre os dedos. Que eu não sei o que digo. Ele até... Ela parou, olhando para a mesa de madeira. O que? Insisti, sentindo pânico a crescer no peito. Está a tentar contratar um advogado para pedir um teste de paternidade. Diz que, quando provarem que és o pai, terás de pagar a pensão de alimentos. O sangue gelou-me nas veias. De repente, a biblioteca pareceu demasiado quente. Mas eu não sou o pai. O teste vai provar isso. Eu sei, mas ele não quer saber. Só quer arrastar o teu nome pela lama o máximo possível até lá. Ela limpou os olhos com o lenço amarrotado. Desculpa, Daniel, isto é tudo culpa minha.
A cadeira de madeira rangeu quando me mexi desconfortável. Uma bibliotecária passou com um carrinho de livros, as rodas a chiar suavemente na alcatifa. A normalidade da cena parecia surreal comparada com o caos das nossas vidas. Não é culpa tua, disse automaticamente, e sentia-o verdadeiramente. É culpa do teu pai e do Trent. Ela sentiu tristemente. Tentei contactar o Trent novamente. Criei uma nova conta no Snapchat e tudo. Ele bloqueou-me outra vez. Ficamos em silêncio por um momento, ambos perdidos nos nossos pensamentos. Depois tive uma ideia. Um plano começou a formar-se na minha cabeça. Durante a hora seguinte delineamos uma estratégia. Se o pai da Athena queria jogar sujo, nós teríamos de ser mais espertos. Não podíamos apenas defender-nos, tínhamos de provar ativamente a verdade. Primeiro, Athena concordou em escrever tudo, como começou a namorar com Trent, quando se tornaram íntimos, quando soube que estava grávida e como o pai a pressionou a culpar-me. Ela assinou e datou o documento, a caligrafia trêmula mais determinada. Fizemos cópias na impressora da biblioteca. A impressora zumbia e instalava enquanto imprimia várias cópias da declaração. O cheiro de papel quente e tinta preenchia o canto da biblioteca. A mão da Athena tremia ao assinar cada cópia, mas o maxilar mantinha-se firme com uma determinação que eu não via há semanas. Depois, precisávamos de encontrar o Trent. Por muito que eu o odiasse por ter abandonado a Athena, ele era a chave para pôr fim a este pesadelo. Se ele admitisse ser o pai da Athena não teria mais argumentos. Acho que sei onde ele pode estar, disse Athena, com os olhos a brilharem pela primeira vez. O primo dele, Justin, trabalha naquela oficina na Maple Street. O Trent está sempre lá. No dia seguinte, depois da escola, fui até a oficina. O ar primaveril estava morno e o cheiro de relva cortada e flores contrastava com a ansiedade que me revolvia o estômago. Os carros passavam apressados na estrada principal e o barulho foi diminuindo à medida que me aproximei da rua lateral onde ficava a oficina. Lá estava ele, ao fundo, a trabalhar num carro, as mãos sujas de óleo e uma nódoa negra na bochecha. Respirei fundo e entrei, o cheiro a óleo de motor e borracha a encher-me as narinas. Precisamos de falar, disse, aproximando-me, a tentar manter a voz calma. Ele olhou confuso, depois reconheceu-me. És o vizinho da Athena, certo? Olha, não quero problemas. Então devias parar de os causar, respondi, mantendo-me firme. O pai da Athena anda a dizer a toda a gente que sou o pai do bebê dela. Os olhos dele arregalaram-se, genuinamente surpreso. O quê? Isso é absurdo. Pois é, especialmente porque ambos sabemos que és tu o pai. Ele olhou em volta nervoso, baixando a voz. Fala mais baixo, pá. Não posso lidar com isso agora. O chão de cimento da oficina estava manchado de óleo. Um rádio tocava rock, ocasionalmente abafado pelo som das ferramentas elétricas. O cheiro de gasolina e gordura era quase insuportável naquele espaço fechado. Não tens escolha, disse, dando mais um passo na sua direção. O pai da Athena quer arruinar a minha vida. Anda a espalhar boatos, a ligar para o trabalho da minha mãe, e agora fala em testes de paternidade e pensões. Trent limpou as mãos sujas num pano, visivelmente desconfortável, os olhos a desviar-se para a porta da oficina. Olha, desculpa, mas o que queres que eu faça? Diz a verdade. Admite que és o pai. Ele riu-se amargamente, atirando o pano para o lado. Nem pensar. Os meus pais iam matar-me. Estou a tentar conseguir uma bolsa de estudo. Não posso ter um filho agora. Senti a raiva crescer, os punhos cerrados junto ao corpo. Vais mesmo deixar Athena lidar com isto sozinha? Deixar o pai dela destruir a minha reputação? Não é problema meu se o pai dela te escolheu a ti para seres o pai substituto, disse ele, voltando-se para o carro. A chave inglesa na mão dele refletia a luz, distorcendo o meu reflexo no cromado do carro. Parecia estranho e irreconhecível. O ar na oficina estava carregado de tensão e palavras não ditas. Quis bater-lhe como fiz ao pai da Athena, mas contive-me. A violência não ia resolver nada. Em vez disso, tirei o telemóvel do bolso, o polegar pairando sobre o ecrã. Muito bem então, disse. Vou simplesmente publicar estas capturas de ecrã das mensagens do Snapchat para Athena, onde admites que o bebê é teu e a culpas por não ter tomado a pílula do dia seguinte. A cabeça do Trent ergueu-se de repente, o ar confiante a vacilar. Estás a blefar. Essas mensagens desapareceram. Sorri sombriamente e mostrei-lhe o ecrã, onde estavam as imagens que Athena me tinha enviado.
A Athena tirou capturas antes de bloquear estudo. Queres ver? O rosto dele empalideceu, gotas de suor começaram a formar-se na testa. Não farias isso. Só quero que digas a verdade. Não tens de te envolver com o bebê se não quiseres, mas tens de impedir o pai da Athena de arruinar a minha vida. Depois de um confronto tenso, Trent acabou por aceitar gravar uma declaração em vídeo, admitindo ser o pai. Parecia miserável ao fazê-lo, a voz monótona e os olhos a evitarem a câmara, mas não me importei. Isto não era sobre ele ou os seus sentimentos, era sobre limpar o meu nome. Com um vídeo seguro no meu telemóvel senti um peso a sair-me dos ombros, mas o alívio durou pouco. Quando cheguei a casa, a minha mãe esperava-me com uma expressão séria, ainda de roupa de trabalho, a mala pousada no sofá. Daniel, o pai da Athena passou cá hoje. Deixou isto, disse ela, entregando-me um envelope de aspecto oficial, o papel grosso e caro. Lá dentro vinha uma carta de um advogado a exigir um teste de paternidade e ameaçar com uma ação judicial por difamação e sofrimento emocional causado à família Collins. O papel pareceu-me pesado nas mãos, a linguagem legal formal a embaralhar-se diante dos meus olhos. A nossa sala, normalmente um espaço de conforto, agora parecia invadida pela ameaça que aquele envelope continha. O tic-tac do relógio de parede parecia mais alto do que nunca no silêncio tenso. Ele vai processar-nos? Perguntei incrédulo, a voz a falhar. Está a ameaçar, corrigiu a minha mãe, mantendo-se calma. Mas isto é só intimidação. Ele sabe que não tem caso. Mostrei-lhe o vídeo do Trent e a declaração escrita da Athena. Ela ficou aliviada, mas ainda preocupada, a testa franzida enquanto via o vídeo. Isto pode não ser suficiente, disse. Ele parece determinado a destruir a tua reputação, independentemente dos factos. Tinha razão. No dia seguinte na escola, ouvi 2 professores a comentar como a pobre rapariga Collins estava a ser manipulada por aquele rapaz problemático da porta ao lado. Os rumores tinham evoluído. Agora eu não era só o pai irresponsável, mas também um mentiroso manipulador que forçava a Athena a encobrir-me. As vozes deles ecoavam do gabinete dos professores, cuja porta estava entreaberta. O cheiro a café e pipocas de micro-ondas pairava no corredor, enquanto eu congelava no lugar, incapaz de me mexer, ouvindo-os falar de mim como se fosse um criminoso em vez de um adolescente confuso. Tudo atingiu o auge nesse fim de semana. Eu e a minha mãe estávamos a fazer compras quando demos de caras com o pai da Athena na seção dos frescos. Estava por fazer a barba, com olheiras e roupa amarrotada. Quando nos viu, a expressão dele endureceu, o maxilar contraiu-se visivelmente. Tu, disse ele, apontando-me, a voz ecoar pela loja. Viraste a minha filha contra mim. A minha mãe colocou-se à minha frente, ainda com o cesto de compras na mão. Basta. Deixe o meu filho em paz. O seu filho é um cobarde que não assume responsabilidades, cuspiu ele, o dedo ainda apontado. As pessoas começaram a olhar. Uma senhora idosa parou o carrinho para assistir. Senti o rosto a arder de vergonha e raiva, as mãos a tremer ligeiramente. As luzes fluorescentes da loja tornavam tudo mais duro e exposto. O ar frio das arcas frigoríficas provocou-me arrepios. O cheiro da fruta fresca misturado com a tensão no ar criou uma experiência surreal. O único que não assume responsabilidades é o Trent, respondi, tentando manter a voz firme. E o senhor, por andar a espalhar mentiras sobre mim. O rosto dele distorceu-se de raiva, uma veia a pulsar-lhe na testa. Seu ingrato, começou ele. Senhor Collins, interrompeu uma voz firme. Viramo-nos e vimos a senhora Patel, a diretora do centro comunitário, de carrinho de compras na mão. Acho que precisa de se acalmar. Isto não é da sua conta, rosnou ele. Quando está a assediar um menor em público, passa a ser da minha conta, respondeu ela calmamente. E, como diretora do centro comunitário, preocupa-me quando um membro respeitado da nossa comunidade anda a espalhar rumores prejudiciais. O pai da Athena olhou em volta, apercebendo-se subitamente da assistência que se tinha formado e dos sussurros que já circulavam. Sem mais uma palavra, largou o carrinho e saiu furioso da loja, as portas automáticas mal se abrindo a tempo. A senhora Patel virou-se para nós. Estão bem? A minha mãe acenou, ainda abalada. Obrigada por intervir. Já chega, disse a senhora Patel, os olhos escuros cheios de preocupação. Tenho ouvido os rumores e falei com vários vizinhos preocupados com o comportamento do Sr. Collins. Acho que está na hora de resolvermos isto como comunidade. Propôs uma reunião comunitária no centro para que a verdade viesse ao de cima num ambiente controlado e mediado.
Eu e a minha mãe aceitamos de imediato, sentindo esperança pela primeira vez em semanas. A reunião ficou marcada para a sexta-feira seguinte. Passei a semana em nervos. E se ninguém acreditasse em nós? E se o pai da Athena convencesse todos de que eu era o vilão? As perguntas assombravam-me, mantendo-me acordado noite após noite, enrolado nos lençóis, a imaginar os piores cenários. O relógio digital no meu criado mudo parecia mover-se em câmara lenta, marcando cada hora de insônia com o brilho vermelho. Quando chegou sexta-feira, fiquei surpreendido com a adesão. Parecia que metade da vizinhança estava lá, sentada nas cadeiras de metal do centro comunitário. A senhora Patel tinha convidado a doutora Baker, uma conselheira local, para moderar a reunião. Athena estava lá com a mãe, sentadas na frente, ambas nervosas mas determinadas. O pai dela chegou atrasado, com o queixo erguido e ar desafiador, sentando-se no fundo da sala. Eu sentei-me com a minha mãe, tentando parecer mais calmo do que me sentia, a perna a abanar nervosamente debaixo da cadeira. O cheiro a cera de chão e café do canto da sala misturava-se com o leve zumbido das luzes fluorescentes. As cadeiras de metal rangiam sempre que alguém mudava de posição. A doutora Baker começou por explicar que estavam ali para resolver os rumores preocupantes que estavam a afetar várias famílias da comunidade. Estabeleceu regras, nada de interrupções, nem ataques pessoais, todos teriam oportunidade de falar. O silêncio na sala era pesado. Athena foi a primeira. Com as mãos a tremer mas a voz firme, contou toda a história, como namorou com Trent, como descobriu que estava grávida, o abandono dele e a pressão do pai para me culpar. O Daniel tem sido meu amigo há anos, nada mais, concluiu, a voz a ganhar força. O meu pai não conseguia aceitar que o Trent fosse o pai porque o odiava. Achou que, se todos acreditassem que o bebê era do Daniel, ele seria obrigado a apoiar-me a mim e ao bebê. A voz dela ecoou ligeiramente na sala silenciosa. Um ventilador de teto girava lentamente, criando um ruído de fundo suave que contrastava com a intensidade das palavras dela. A pequena barriga da gravidez era visível debaixo da camisola larga, um lembrete físico do que estava em jogo. O pai dela tentou interromper várias vezes, mas a doutora Baker levantou calmamente a mão para o silenciar, recordando das regras. Quando chegou a minha vez, partilhei o meu lado da história, como estive ao lado da Athena como amigo, como o pai dela tentou pressionar-me a assumir responsabilidades e como espalhou boatos quando recusei. A minha voz tremeu no início, mas ganhou força à medida que prossegui. Tenho provas, disse eu. Tenho provas, disse, tirando o telemóvel do bolso. O Trent admitiu em vídeo que é o pai. E tenho capturas de ecrã das conversas deles antes de ele a bloquear. A doutora Baker pegou no meu telemóvel e ligou ao projetor. A sala assistiu em silêncio enquanto a confissão do Trent passava no ecrã, seguida das incriminatórias mensagens do Snapchat. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão quando viram as palavras do Trent sobre a pílula do dia seguinte. O projetor zumbia alto na sala silenciosa, lançando uma luz azulada sobre os rostos de todos. A imagem da confissão relutante do Trent estava ampliada na parede, o desconforto dele visível para todos. Algumas pessoas mudaram-se desconfortavelmente nas cadeiras, fazendo render o metal no silêncio. Quando chegou a vez do pai da Athena falar, ele olhou em volta, vendo o julgamento nos olhos dos presentes. Por um momento pensei que fosse pedir desculpa ou pelo menos admitir a verdade. Em vez disso, levantou-se e apontou-me, o dedo a tremer. Este rapaz manipulou a minha filha. Virou-a contra mim. Ele... Basta, Richard, interrompeu a mãe da Athena, levantando-se com uma voz mais forte do que alguma vez lhe ouvirá. Para de mentir. A nossa filha está grávida de um rapaz que a abandonou. Em vez de apoiares, andaste a tentar forçar um rapaz inocente a assumir a responsabilidade. Espalhaste rumores, ameaçaste com processos judiciais e assediaste o Daniel e a mãe dele. Chega! A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos no pai da Athena. Ele olhou em redor, sem encontrar aliados. Mesmo os amigos do bairro olhavam para ele com desapontamento e incredulidade, alguns abanaram a cabeça. Esta reunião é uma palhaçada, resmungou ele, pegando no casaco. Um dia verão a verdade. Enquanto se dirigia para a saída, parou ao meu lado. Isto ainda não acabou, sussurrou antes de sair e bater a porta com estrondo. O som ecoou na sala, seguido por um suspiro coletivo, como se todos tivessem estado a prender a respiração. Lá fora, o sol punha-se, lançando sombras longas através das janelas e banhando a sala num brilho quente e alaranjado, em contraste com a tensão do momento.
O resto da reunião foi surpreendentemente solidário. Vizinhos que tinham acreditado nos rumores pediram desculpa. A senhora Patel anunciou que falaria pessoalmente com a direção da escola para garantir que compreendiam a situação. A doutora Baker ofereceu apoio psicológico tanto a Athena como a mim. À medida que as pessoas começaram a sair, Athena aproximou-se hesitante, a barriga agora visível debaixo da camisola larga. Obrigada, disse baixinho, por não me odiares durante tudo isto. Não te odeio, respondi sinceramente. O teu pai colocou-te numa posição impossível. Ela sentiu, lágrimas nos olhos. A minha mãe está a avançar com o divórcio. Vamos ficar permanentemente em casa da minha tia. Não soube o que dizer, por isso apenas acenei, a mexer-me desconfortável. Tenho saudades de como as coisas eram antes, continuou ela. Quando éramos só amigos e tudo era simples. Eu também, admiti. Mas acho que não podemos voltar atrás. Ela pareceu triste, mas compreensiva. Eu sei. Aconteceu demasiada coisa. Nas semanas seguintes, tudo acalmou. Os rumores na escola foram morrendo à medida que a verdade se espalhava. Pintaram novamente o meu cacifo e os professores deixaram de olhar para mim com desconfiança. O chefe da minha mãe até pediu desculpa por ter acreditado nos boatos. O pai da Athena mudou-se da casa deles. De vez em quando viu-a conduzir pelo bairro, o carro a passar rápido demais na nossa rua, mas nunca mais se aproximou de mim. Segundo Athena, ele estava a fazer terapia como parte do acordo de divórcio. As flores da primavera floresceram nos jardins da rua, trazendo cor a um bairro que durante meses tinha parecido cinzento e hostil. O tempo mais quente trouxe de volta as janelas abertas, o som dos cortadores de relva e das crianças a brincar, sons normais e diários que tinham sido abafados pela confusão. Começava a pensar que o pior tinha passado. Até que um dia cheguei da escola e encontrei a porta da frente entreaberta. A minha mãe só chegava horas depois. Empurrei a porta com cautela, o coração a bater acelerado no peito. Olá, chamei. A sala estava uma confusão, almofadas espalhadas, quadros caídos das paredes, um candeeiro partido no chão. O cheiro familiar da nossa casa estava contaminado com outro aroma, álcool. O vidro partido estalava sobre os meus sapatos à medida que avançava com cuidado pela sala. O silêncio era opressivo e ameaçador, apenas quebrado pelo tic-tac do relógio de parede e pela minha respiração rápida. Na cozinha, encontrei o pai da Athena sentado à mesa, uma garrafa de uísque meio vazia à frente, os olhos vermelhos e desfocados. Como entrou aqui? Exigi, tentando manter a voz firme apesar do medo. A mão já a encaminhar-se para o telemóvel no bolso. Ele olhou para cima, a balançar-se ligeiramente na cadeira. Arruinaste-me a vida, murmurou arrastadamente. A minha mulher deixou-me, a minha filha odeia-me, todos me olham como se eu fosse louco. Recuai para a porta, as mãos a tremer enquanto tentava desbloquear o telemóvel. Precisa de sair. Deite tudo, continuou ele como se não me tivesse ouvido, as palavras a tropeçarem umas nas outras. Tratei-te como um filho e é assim que me pagas. Quiseste forçar-me a criar o filho de outra pessoa, recordei-lhe, as costas já contra a parede. Depois espalhaste mentiras sobre mim quando me recusei. O frio das lajotas da cozinha sentia-se através das minhas meias. A luz do sol entrava pela janela sobre o lava-loiça, criando um contraste estranho com a escuridão da situação. O cheiro ao uísque intensificou-se quando ele gesticulou de forma descontrolada, entornando parte da bebida na mesa da cozinha. De repente levantou-se, a cadeira a cair com estrondo. Estava a tentar fazer o melhor pela Athena. Não, estava a tentar controlar a vida dela e a minha, respondi, preparando-me para me defender se necessário. Mas, em vez de atacar, ele riu-se amargamente. O som foi oco e triste. Acham-se tão superiores, tão justos, um dia vais perceber, quando tiveres filhos. Às vezes tens de tomar decisões difíceis para o bem deles. Mentir não é uma decisão difícil. É simplesmente errado. Ele ficou a olhar para mim por um longo momento, depois pareceu esvaziar-se, os ombros a cair. És só um miúdo, não percebes nada, murmurou ele. Antes que pudesse responder, a porta da frente abriu-se e a minha mãe entrou. Ela ficou estática ao ver o pai da Athena, os olhos a regalarem-se de alarme. O que está a fazer na minha casa? Perguntou ela, a voz firme apesar do medo que lhe via nos olhos. Ele virou-se para ela, a balançar-se ligeiramente. O seu filho destruiu a minha família. Saia, disse a minha mãe com firmeza. Antes que chame a polícia. Para minha surpresa, ele não discutiu.
Pegou na garrafa e passou por ela, a murmurar palavras inaudíveis, a porta de rede a bater atrás dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A casa cheirava a uísque e suor, um intruso que persistia mesmo depois dele ter saído. Lá fora, os pássaros chiureavam, alheios ao drama que se desenrolara na nossa casa. Assim que saiu, a minha mãe trancou a porta e virou-se para mim, as mãos a tremer ligeiramente. "Estás bem?" "Ele magoou-te?" Abanei a cabeça. "Não." Só entrou e começou a divagar. "Acho que estava bêbado." Ela tirou o telemóvel. "Vou chamar a polícia." Invadir propriedade alheia é crime. Hesitei, memórias a invadirem-me, a mão dele no meu ombro no campo de tiro, a ensinar-me a jogar golfe, o orgulho nos olhos quando arranjei o meu primeiro furo. Tem mesmo de ser. A minha mãe olhou para mim com compreensão, o rosto a suavizar-se. "Daniel, sei que gostavas dele, mas o comportamento dele tornou-se perigoso. Temos de nos proteger." Ela tinha razão. Por muito que custasse, o pai da Athena tinha ultrapassado demasiados limites. O homem que tinha sido como um pai para mim já não existia, substituído por alguém que já não reconhecia. A polícia veio e ouviu a nossa declaração, os rádios a crepitar na sala. Encontraram o pai da Athena no apartamento dele e prenderam-no por invasão de propriedade. No carro dele encontraram um caderno cheio de anotações confusas sobre mim, a Athena e os seus planos. No dia seguinte, a Athena ligou-me a chorar. "Desculpa pelo meu pai. Nem eu nem a minha mãe imaginávamos que ele fosse fazer uma coisa destas." "Não é culpa tua", assegurei-lhe, sentado na cama a olhar pela janela para a casa deles. "A polícia mostrou-nos o caderno", continuou ela, a voz a quebrar-se. "Ele anda obcecado com isto há semanas. O terapeuta acha que teve um colapso nervoso." Não soube o que dizer. Parte de mim sentia-se culpada, a pensar se poderia ter feito algo de diferente, mas outra parte sabia que não era minha responsabilidade. O pai da Athena fez as suas próprias escolhas. "E agora?", perguntei, vendo um pássaro pousar na vedação entre os nossos quintais. "Está sob avaliação psiquiátrica", explicou. "Depois, ninguém sabe." A minha mãe pediu uma ordem de restrição e sugeriu que eu também o fizesse. A ideia pareceu-me surreal, uma ordem contra o homem que me ensinou a mudar um pneu, que me levou à pesca aos 12 anos. Mas depois de invadir a nossa casa, era necessário. Com a chegada do verão, tudo voltou lentamente ao normal. Os rumores desapareceram por completo, a Athena começou a exibir mais visivelmente a barriga e as pessoas na escola finalmente aceitaram que o Trent era o pai. Ele continuava a não querer saber do bebê, mas pelo menos tinha deixado de negar. As árvores encheram-se de folhas verdes, lançando sombras irregulares nos passeios. O ar aqueceu, cheio do cheiro de relva cortada e churrascos. A vida retomou seu ritmo normal, sarando as feridas dos últimos meses com o simples passar do tempo. Eu e Athena mantivemos uma relação cordial, mas distante. Tinha acontecido demasiado para voltarmos a ser como antes. Por vezes apanhava-a a olhar para mim nos corredores, com uma expressão triste, e sabia que pensava o mesmo. Numa tarde de fim de maio, a senhora Patel apareceu em nossa casa com novidades. O seu ar normalmente profissional estava suavizado por uma preocupação genuína. O pai da Athena terminou a avaliação psiquiátrica. Foi-lhe diagnosticado transtorno de ajustamento e começou o tratamento. O advogado dele contactou-me para perguntar se estarias disposto a retirar a ordem de restrição como parte do processo de recuperação. A minha mãe olhou para mim, deixando-me decidir. Pensei em tudo o que tinha acontecido, as mentiras, os rumores, a confiança quebrada. Mas também pensei no homem que tinha sido como um pai para mim durante anos. "Posso considerar", disse. Mas só depois de terminar o tratamento e pedir desculpa a mim, a minha mãe, a Athena e a mãe dela. A senhora Patel acenou, aprovada. "Acho que é muito sensato, Daniel. Vou transmitir as tuas condições." Depois de sair, a minha mãe passou o braço pelos meus ombros. "És uma boa pessoa, sabias?" Encolhi os ombros, desconfortável com o elogio. "Só quero que isto acabe." "E vai acabar", prometeu. "Depois podes focar-te no teu futuro. O corpo de fuzileiros ainda te espera." Assenti, sentindo novamente um peso a sair-me dos ombros. Apesar de tudo que o pai da Athena tinha feito, não conseguiu destruir os meus planos nem quebrar o meu espírito. Continuava de pé, a seguir em frente. No dia seguinte na escola, cruzei-me com Athena no corredor. Em vez de desviar o olhar como fazíamos, ela parou, a mão pousada na barriga.
Ouvi dizer que podes retirar a ordem de restrição contra o meu pai, disse ela, a voz baixa no corredor movimentado. Talvez. Se ele fizer o tratamento e se desculpar. Ela acenou. Parece justo. Após uma pausa, acrescentou, por tudo que vale, desculpa por tudo. Não só pelo que o meu pai fez, mas por te ter pedido para contar aos meus pais sobre a gravidez. Coloquei-te numa posição impossível. Estavas assustada, respondi simplesmente. Compreendo. Mesmo assim, foste um amigo melhor do que eu merecia. Enquanto permanecíamos ali em silêncio constrangedor, percebi uma coisa, apesar de toda a dor e drama, não me arrependia de ter estado presente para Athena quando precisou. É isso que os amigos fazem. Estão lá, mesmo quando é difícil. Boa sorte com tudo, disse. Com o bebê e tudo o resto. Ela sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno em meses. Obrigada. Boa sorte com o corpo de fuzileiros. Enquanto a via afastar-se, senti uma sensação de encerramento. A rapariga da porta ao lado faria sempre parte da minha história, mas os nossos capítulos em comum estavam a terminar. Estava na hora de ambos começarmos novos capítulos.